A noite estava silenciosa quando Lucas estacionou seu carro em frente àquela casa. Suas mãos tremiam no volante, não de medo, mas de uma raiva que havia guardado por 7 anos. Dentro do porta-luvas, um objeto pesado. Dentro do peito, um turbilhão de memórias que ele jurou ter enterrado. Ele olhou para o retrovisor e viu seus próprios olhos. Não eram mais os mesmos de quando tinha 17 anos. Aquele garoto inocente havia morrido numa noite de verão, e o que restou foi um homem obcecado por uma única palavra: justiça. Mas será que era justiça mesmo, ou apenas vingança disfarçada? Esta é a história real de como um jovem traumatizado decidiu que esquecer não era mais uma opção. E como essa decisão mudou não apenas sua vida, mas destruiu várias outras. Os nomes foram alterados por questões legais, mas cada palavra do que você vai ouvir realmente aconteceu. Antes de continuar, me conta nos comentários. De qual cidade você está assistindo esse vídeo? Quero saber até onde essas histórias estão chegando. Lucas Mendes tinha 24 anos quando tudo desmoronou novamente. Para quem olhava de fora, ele era apenas mais um jovem comum. Trabalhava numa empresa de tecnologia, morava sozinho num apartamento pequeno, mas confortável, e tinha uma rotina praticamente robótica. Acordava às 6 da manhã, ia para a academia, trabalhava das 9 às 6, voltava para casa e passava as noites em frente ao computador. Seus colegas de trabalho o achavam quieto, meio estranho até. Ele nunca aceitava convites para happy hour, nunca falava sobre sua vida pessoal, nunca demonstrava emoção. Ele era como um fantasma, diria depois sua ex-colega de trabalho, Marina. Estava sempre lá, mas ao mesmo tempo não estava. Era como se ele vivesse no piloto automático. E Marina estava certa. Lucas havia se tornado um mestre em suprimir emoções. Depois do que aconteceu quando ele tinha 17 anos, aprendeu que sentir era perigoso. Então ele simplesmente parou. Mas havia sinais, pequenos sinais que algo estava profundamente errado. Ele tinha pesadelos constantes, acordava suando, gritando às vezes. Não conseguia manter relacionamentos. A última namorada havia terminado com ele depois de 3 meses, dizendo que era como namorar uma parede. E havia aquele hábito estranho. Toda sexta-feira à noite, ele dirigia até um determinado bairro, estacionava em frente a uma casa específica e ficava lá por horas, apenas observando. Ninguém sabia o que ele estava procurando. Nem ele mesmo tinha certeza. Até que uma noite, ele finalmente viu. 7 anos antes, Lucas era um garoto completamente diferente. Extrovertido, popular na escola, jogava no time de futebol e tinha uma namorada, Júlia, que era o amor da sua vida. Ou pelo menos, era o que ele acreditava com seus 17 anos ingênuos. Tudo mudou numa festa de formatura. Era julho de 2016. A festa acontecia numa chácara nos arredores da cidade. Havia música alta, bebida rolando solta e aquela atmosfera de liberdade que só os jovens, prestes a sair do ensino médio, conseguem sentir. Lucas estava feliz. Tinha acabado de ser aceito numa boa universidade. Júlia estaria na mesma cidade e o futuro parecia brilhante. Mas então, por volta das 2 da manhã, ele percebeu que Júlia havia sumido. Procurou por toda a festa. Nada. Começou a ficar preocupado. Ligou para o celular dela, desligado. Foi quando ele ouviu risadas vindas de um dos quartos da casa. Risadas masculinas e um som abafado que fez seu sangue gelar. Ele abriu a porta. O que Lucas viu naquele quarto o destruiu completamente. Júlia estava no chão, seminua, claramente em estado de choque. 3 garotos estavam lá: Rafael, Diego e Tiago, todos do time de futebol, pessoas que Lucas considerava amigos. Relaxa, cara, ela estava afim, disse Rafael com aquele sorriso arrogante que Lucas jamais esqueceria. O que aconteceu nos minutos seguintes foi caótico. Lucas partiu para cima deles, mas eram 3 contra 1. Ele apanhou muito, e quando finalmente
Conseguiu se levantar, os três já tinham fugido. Júlia estava em trauma profundo. Ela não conseguia falar, apenas chorava compulsivamente. Lucas a levou para o hospital. Fez boletim de ocorrência, mas o que veio depois foi, de certa forma, ainda mais traumático que a própria violência. Os pais de Rafael eram advogados influentes. Diego e Tiago vinham de famílias poderosas da cidade. Eles conseguiram advogados caros, manipularam testemunhas e em menos de 6 meses o caso foi arquivado por falta de provas consistentes. Pior, espalharam a versão de que Júlia estava bêbada e tinha consentido, que Lucas era apenas um namorado ciumento tentando causar problemas. A cidade pequena acreditou neles. Júlia não aguentou a pressão. 3 meses depois, ela se matou. Tomou uma cartela inteira de remédios e nunca mais acordou. Lucas estava ao lado dela no velório quando Rafael passou. Sussurrou no ouvido dele. Que pena que sua namoradinha era tão fraquinha. E riu. Foi nesse momento que algo dentro de Lucas morreu também. E algo muito mais sombrio nasceu. Depois da morte de Júlia, Lucas entrou em colapso total. Passou 3 meses internado numa clínica psiquiátrica. Depressão severa, pensamentos suicidas, ataques de pânico. Seus pais estavam desesperados. Quando saiu, eles decidiram que a melhor coisa seria recomeçar. Longe daquela cidade, longe das memórias. Se mudaram para a capital. Lucas começou terapia intensiva, 2 vezes por semana. Passou a tomar medicamentos para ansiedade e depressão. Entrou numa universidade menor do que havia planejado, mas pelo menos era um novo começo. Você precisa deixar o passado no passado, dizia sua terapeuta, doutora Helena. Aqueles garotos são responsáveis pelo que fizeram, mas carregar esse ódio vai destruir você também. E Lucas tentou. Ele realmente tentou. Focou nos estudos. Se formou em ciência da computação com boas notas. Conseguiu um emprego numa startup. Saiu da casa dos pais. Parecia que estava construindo uma vida. Mas por dentro era diferente. Ele tinha desenvolvido um mecanismo de defesa. Simplesmente desligava suas emoções. Não se apegava a nada nem ninguém. Não fazia amigos verdadeiros. Não se permitia amar. Se você não sente nada, nada pode te machucar. Era seu mantra silencioso. Passou anos assim, funcionando, mas não vivendo, existindo, mas não sentindo. A terapia foi se espaçando. Primeiro passou para 1 vez por semana, depois quinzenal, até que ele simplesmente parou de ir. Estou bem, dizia para si mesmo. Superei. Mas ele não tinha superado. Tinha apenas empurrado tudo para debaixo do tapete. E debaixo daquele tapete, uma bomba estava prestes a explodir. Durante esses anos, Lucas desenvolveu um hábito obsessivo. Stalkeava os perfis dos 3 nas redes sociais. Via suas vidas perfeitas continuando. Rafael tinha virado advogado como os pais. Diego estava noivo. Tiago tinha um emprego em banco. Todos seguindo suas vidas como se nada tivesse acontecido, como se Júlia nunca tivesse existido. Essa foi a semente da raiva que crescia silenciosamente, esperando apenas o momento certo para germinar. Foi numa sexta-feira comum de março que tudo mudou. Lucas estava no supermercado fazendo suas compras de rotina quando ouviu uma voz. Uma voz que ele reconheceria em qualquer lugar, mesmo depois de 7 anos. Ele virou e viu Rafael. Estava mais velho, obviamente. Usava um terno caro, falava ao telefone com aquela mesma arrogância de sempre. E não estava sozinho. Tinha uma mulher. Ao seu lado, grávida, muito grávida. O coração de Lucas disparou. Suas mãos começaram a tremer. Tudo voltou de uma vez. O quarto, Júlia no chão, o velório, o sussurro no ouvido. Rafael não o viu. Passou direto, rindo de alguma piada que fazia no telefone, completamente alheio ao fato de que o fantasma do seu passado estava a poucos metros de distância. Lucas largou o carrinho de compras no meio do corredor e saiu. Entrou no carro e simplesmente sentou lá. Não conseguia se mover. Não conseguia
respirar direito. Depois de 7 anos construindo muros ao redor das suas emoções, todas elas estavam voltando de uma vez. E a principal delas era a raiva. Uma raiva visceral, profunda, consumidora. Ele tem uma família, pensou Lucas. Ele vai ter um filho. Ele está vivendo uma vida feliz. E Júlia estava morta. Naquela noite, Lucas não dormiu. Ficou sentado no sofá, no escuro, apenas pensando. As vozes na sua cabeça que ele havia silenciado por tanto tempo estavam gritando agora. E pela primeira vez em 7 anos, ele escutou. No dia seguinte, ele ligou o computador e começou a pesquisar. Descobriu onde Rafael morava, numa casa boa, num bairro de classe média alta. Descobriu onde trabalhava, num escritório de advocacia que ele havia aberto com o pai. Descobriu tudo sobre sua vida e então descobriu algo mais. Diego e Tiago também moravam na mesma cidade. Os 3 tinham voltado depois de se formarem em universidades de fora. Estavam todos lá, vivendo suas vidas perfeitas na mesma cidade onde Lucas agora vivia. Que ironia cruel do destino. Foi nessa noite que Lucas tomou uma decisão que mudaria tudo. Eu tentei esquecer, ele disse em voz alta para o apartamento vazio. Eu tentei seguir em frente, mas eles não merecem paz enquanto Júlia não tem. A bomba sob o tapete finalmente explodiu. As semanas seguintes foram uma transformação assustadora. Lucas começou a faltar no trabalho. Quando estava lá, não produzia nada. Apenas ficava olhando para a tela do computador, perdido em pensamentos sombrios. Você está bem? Perguntou Marina preocupada. Você parece diferente. Estou ótimo, ele respondeu, mas seu sorriso não chegava aos olhos. As noites eram dedicadas à pesquisa obsessiva. Ele criou pastas no computador para cada um dos 3. Rotinas, endereços, lugares que frequentavam, com quem se relacionavam. Ele sabia o horário que Rafael saía para trabalhar. Sabia que Diego ia à academia todas as terças e quintas às 19 horas. Sabia que Tiago almoçava sempre no mesmo restaurante às sextas. Lucas se tornou um fantasma nas vidas deles. Os seguia à distância, anotava tudo, construindo um mapa completo de suas existências. E quanto mais observava, mais a raiva crescia. Eles eram felizes, realmente felizes. Tinham esquecido completamente o que fizeram. O pior, nunca acharam que tinham feito algo errado. Os pesadelos de Lucas pioraram. Agora ele sonhava não apenas com aquela noite traumática, mas com cenários de vingança. Acordava, suando com o gosto de sangue imaginário na boca. Parou de tomar os remédios. Eles me deixam dormente, justificou para si mesmo. E eu preciso sentir, preciso dessa raiva. Seus pais ligavam, preocupados. Ele mal respondia. Cortou contato com os poucos conhecidos que tinha. Seu mundo se reduziu a 3 nomes: Rafael, Diego e Tiago. Foi então que Lucas começou a planejar. Não seria algo impulsivo, não. Seria calculado, pensado, perfeito. Ele tinha habilidades em tecnologia. Poderia usar isso. Tinha informações que eles não sabiam que ele tinha. Comprou um caderno. Sim, um caderno físico, nada digital que pudesse ser rastreado. E começou a escrever. Planos, ideias, possibilidades. Como fazer 3 pessoas pagarem pelo que fizeram sem ser pego. Era nisso que Lucas pensava 24 horas por dia. Sua terapeuta havia dito uma vez: a linha entre justiça e vingança é muito tênue, Lucas. E do lado errado dessa linha, você se perde. Mas Lucas não se importava mais em se perder. Ele já estava perdido há 7 anos. Agora ele só queria que eles pagassem, e ele sabia exatamente como fazer isso. O plano de Lucas era elaborado e cruel. Ele não queria simplesmente machucá-los fisicamente. Isso seria fácil demais, rápido demais. Ele queria que eles sofressem como ele sofreu. Queria destruir suas vidas perfeitas por dentro. Começou com Rafael. Lucas hackeou o e-mail do escritório de advocacia dele. Não foi difícil. As pessoas são preguiçosas com senhas. Encontrou evidências de que Rafael
Estava desviando dinheiro de clientes, manipulando casos. Não era nada massivo, mas era o suficiente para acabar com sua carreira. Mas Lucas não denunciou imediatamente. Guardou. Isso era apenas a primeira peça do dominó. Depois foi atrás de Diego. Descobriu que ele tinha uma amante. Conseguiu fotos, mensagens, evidências detalhadas de um relacionamento extraconjugal que acontecia há mais de um ano. Diego estava prestes a se casar com uma mulher que ele traía consistentemente. Lucas sorriu ao descobrir isso. Irônico, pensou. Ele violentou uma garota e agora traz sua noiva. Algumas pessoas nunca mudam. E, finalmente, Tiago. Esse foi o mais difícil. Tiago parecia ter a vida mais limpa dos três. Trabalhava num banco, estava construindo uma carreira sólida. Não tinha escândalos aparentes. Foi quando Lucas descobriu algo interessante. Tiago tinha um problema sério com drogas, cocaína principalmente, e estava usando seu cargo no banco para lavar dinheiro de pequenos traficantes. Bingo! Lucas tinha munição contra os três, mas ainda não era suficiente. Ele queria mais, queria que eles soubessem que foi ele. Queria ver suas caras quando percebessem que o passado havia voltado para cobrá-los. Foi então que ele teve uma ideia. Criou perfis falsos nas redes sociais. Começou a enviar mensagens anônimas para os três. Eu sei o que você fez em 2016 e todo mundo vai saber também. As mensagens eram vagas o suficiente para causar paranoia, mas específicas o bastante para eles saberem do que se tratava. E funcionou. Rafael começou a ficar nervoso. Lucas podia ver pelos stories dele, pela forma como ele parou de postar coisas pessoais. Diego brigou com a noiva. Lucas soube disso porque seguia ela também. Tiago começou a beber mais, a chegar atrasado no trabalho. Eles estavam com medo e Lucas se deliciava com isso. Mas ele ainda não tinha terminado. O plano final estava prestes a entrar em ação. Lucas marcou um encontro. Enviou um e-mail anônimo para os três, pedindo que se encontrassem num local específico, numa noite específica. Venham sozinhos ou as evidências que tenho contra cada um de vocês vão para a polícia e para a internet. Ele sabia que eles viriam. Pessoas com segredos sujos sempre vêm. E quando viessem, Lucas estaria lá esperando, com uma arma no bolso e 7 anos de raiva represada pronta para explodir. A noite escolhida foi 15 de julho, exatamente 7 anos depois daquela festa que mudou tudo. O local era um galpão abandonado na zona industrial da cidade. Lucas chegou cedo, verificou tudo 2 vezes. Tinha instalado câmeras escondidas. Se algo desse errado, pelo menos haveria registro. E ele tinha a arma, uma 9mm que comprou ilegalmente de um contato na Deep Web. Estava no seu bolso, pesada, real. Só para garantir, ele repetia para si mesmo. Mas no fundo, Lucas sabia que poderia usá-la. Os três chegaram separadamente, mas quase no mesmo horário. Quando entraram no galpão e acenderam as lanternas dos celulares, ficaram confusos ao ver os outros 2 lá também. "Que porra é essa?", disse Diego. "Quem marcou isso?" Foi quando Lucas saiu das sombras. O reconhecimento nos rostos deles foi instantâneo. E depois do reconhecimento veio o medo. "Lucas!", disse Rafael, incrédulo. "Cara, que você está fazendo aqui?" 7 anos, disse Lucas, sua voz estranhamente calma. 7 anos desde aquela noite. Vocês lembram? O silêncio que se seguiu foi pesado, sufocante. "Olha, cara", começou Tiago, tentando soar conciliador. "Aquilo foi um mal-entendido. Nós éramos jovens, estávamos bêbados." "Mal-entendido?", Lucas gritou, e sua voz ecoou pelo galpão vazio. "Vocês estupraram ela. E depois que ela se matou, vocês simplesmente seguiram em frente, como se nada tivesse acontecido." Rafael deu um passo à frente, recuperando um pouco daquela arrogância antiga. "E o que você vai fazer, Lucas? Nos bater? Nos matar? Isso não vai trazer ela de volta." Lucas tirou a arma do bolso. O pânico nos olhos deles foi instantâneo e satisfatório.
Eu passei 7 anos tentando esquecer, disse Lucas, apontando a arma para Rafael. 7 anos em terapia, tomando remédios, construindo uma vida vazia só para não sentir a dor. E vocês? Vocês estavam construindo carreiras, famílias, vidas felizes. Calma, cara, calma. Diego estava com as mãos levantadas, tremendo. A gente pode resolver isso. Dinheiro. Você quer dinheiro? A gente paga quanto você quiser. Lucas riu. Uma risada sem humor, vazia. Dinheiro? Vocês acham que eu quero dinheiro? Ele andou em círculos ao redor deles, mantendo a arma apontada. Os 3 estavam paralisados de medo. Eu tenho evidências contra cada um de vocês, continuou Lucas. Rafael, você está desviando dinheiro dos clientes. Diego, você está traindo sua noiva com a secretária do seu escritório. Tiago, você está lavando dinheiro de traficantes. As caras deles empalideceram ainda mais. Eu posso arruinar suas vidas sem disparar um único tiro, disse Lucas. E sabe o que é engraçado? Eu ainda não decidi o que fazer. Foi então que Rafael fez algo estúpido. Tentou correr em direção a Lucas para desarmar. O dedo de Lucas apertou o gatilho. O tiro ecoou no galpão. Mas Lucas havia mirado para cima, não para Rafael. Todos pararam congelados. Próximo que se mover eu não erro, disse Lucas. Naquele momento, ele percebeu algo. Ele tinha o poder. Pela primeira vez em 7 anos, ele tinha controle sobre a situação. E era viciante. Vocês vão pagar, disse ele. Mas não do jeito que vocês pensam. Lucas tirou 3 envelopes do bolso interno da jaqueta. Dentro desses envelopes estão todas as evidências que reuni. Cada um leva o seu. Amanhã de manhã, às 9 horas, vocês 3 vão até a delegacia e vão confessar o que fizeram com Júlia naquela noite. Você está louco, gritou Tiago. Isso foi há 7 anos, não tem mais provas. Mas vocês vão confessar, disse Lucas calmamente. Porque se não confessarem, eu vou enviar essas evidências para a polícia, para suas famílias, para a internet. Vou destruir vocês pedaço por pedaço. Diego caiu de joelhos, começou a chorar. Por favor, cara, eu tenho uma vida. Eu mudei. Eu não sou mais aquela pessoa. Lucas olhou para ele com desprezo. Júlia também tinha uma vida, e vocês tiraram isso dela. Lucas saiu daquele galpão e foi direto para casa. Não dormiu a noite toda. Ficou sentado no sofá, com a arma na mesa de centro, esperando o amanhecer. Às 8h45 da manhã seguinte, ele estava estacionado em frente à delegacia, esperando. 9h, Rafael entrou. 9h15, Diego entrou. 9h30, Tiago entrou. Eles realmente vieram. Lucas ficou lá, observando de longe. Seu telefone tocou. Era um número desconhecido. Ele atendeu. Você ganhou, disse a voz de Rafael do outro lado. Nós estamos confessando, mas quero que você saiba, você não é melhor que a gente. Você se tornou tão monstruoso quanto nós. Lucas desligou sem responder. Nas semanas seguintes, o caso explodiu na cidade. 3 homens confessam estupro coletivo ocorrido há 7 anos. Os jornais locais cobriram extensivamente. A família de Júlia finalmente teve algum tipo de justiça. Rafael perdeu a licença para advogar e foi condenado a 6 anos de prisão. Diego foi condenado a 5 anos. Tiago, que cooperou mais nas investigações, pegou 4 anos. Mas as prisões foram apenas parte das consequências. A esposa grávida de Rafael o deixou antes mesmo do julgamento. Ela perdeu o bebê de tanto estresse. A noiva de Diego cancelou o casamento e vazou para a imprensa todas as traições dele. A carreira de Tiago no banco acabou e ele desenvolveu um problema ainda mais sério com drogas. As vidas perfeitas deles foram destruídas. E Lucas? Lucas assistiu tudo de longe, mas a vitória tinha um gosto amargo. Ele ainda não conseguia dormir, ainda tinha pesadelos, ainda se sentia vazio. A vingança não trouxe Júlia de volta, não curou suas feridas, não o fez sentir-se completo novamente. Eu pensei que me sentiria melhor, ele disse.
numa sessão de terapia que finalmente retomou. Pensei que vê-los pagando traria paz, mas só trouxe mais vazio. Doutora Helena olhou para ele com tristeza. Vingança nunca traz paz, Lucas. Apenas perpetua o ciclo de dor. Lucas também enfrentou consequências legais. Embora não tivesse disparado contra ninguém, a ameaça com arma de fogo e a invasão de privacidade para obter as evidências o colocaram em problemas. Ele foi condenado a 2 anos de prisão em regime semiaberto e serviços comunitários. Perdeu o emprego, perdeu o apartamento. Voltou a morar com os pais que estavam devastados por tudo que tinha acontecido. Valeu a pena? Sua mãe perguntou, chorando. Destruir sua vida também valeu a pena? Lucas não tinha resposta, porque a verdade é que ele não sabia. Hoje, 3 anos depois daquele confronto no galpão, Lucas tem 27 anos e está reconstruindo sua vida pela 2ª vez. Ele cumpriu sua pena, faz terapia regularmente, dessa vez ele leva a sério. Conseguiu um emprego como freelancer na área de tecnologia, trabalhando de casa. Começou a escrever um livro sobre sua experiência com o objetivo de ajudar outras vítimas de trauma. Recentemente, ele começou a se voluntariar numa ONG que ajuda vítimas de violência sexual. É minha forma de dar significado para tudo o que aconteceu, ele diz. Lucas admite que a vingança não o curou. Eu achei que destruir a vida deles me faria sentir melhor, mas a verdade é que só adicionou mais peso na minha consciência. Eles mereciam pagar pelo que fizeram, absolutamente. Mas eu deveria ter deixado a justiça cuidar disso, mesmo que a justiça seja falha. Ele ainda visita o túmulo de Júlia. Uma vez por mês, leva flores e conversa com ela. Eu consegui, Ju. Eles pagaram, mas o preço foi alto demais. Para você, para mim, para todo mundo envolvido. Rafael, Diego e Tiago estão cumprindo suas penas. Rafael perdeu tudo: família, carreira, reputação. Diego está em tratamento psiquiátrico na prisão. Tiago se tornou um informante, ajudando a polícia a desmantelar esquemas de lavagem de dinheiro em troca de redução de pena. Nenhum deles se tornou uma pessoa melhor. Apenas se tornaram pessoas destruídas. E é aí que está a lição mais importante desta história real. Trauma gera trauma. Violência gera violência. Vingança gera mais dor. Se eu pudesse voltar no tempo, Lucas diz hoje, eu teria denunciado eles de novo. Teria lutado na justiça, mesmo sendo difícil. Teria me cercado de pessoas que me apoiassem. Mas não teria deixado a raiva me consumir do jeito que deixei. Porque quando você deixa a raiva controlar suas ações, você não está buscando justiça. Você está apenas se tornando outra vítima da sua própria história. A família de Júlia também foi afetada por tudo isso. Os pais dela, que haviam se mudado da cidade logo depois do suicídio da filha, voltaram para o julgamento. Eles ficaram divididos sobre as ações de Lucas. Parte de mim agradece por ele ter feito aqueles monstros pagarem, disse a mãe de Júlia numa entrevista, mas outra parte deseja que minha filha não tivesse se tornado o motivo para mais violência e dor. Ela era amor puro, não ia querer isso. Esta história não tem um final feliz, não tem redenção completa ou resolução satisfatória, porque a vida real raramente oferece esses finais. O que ela oferece é uma lição. Trauma precisa ser tratado, não vingado. Raiva precisa ser processada, não alimentada. E justiça, por mais falha que seja, ainda é melhor que vingança pessoal. Hoje, Lucas ainda luta diariamente. Tem dias bons e dias ruins, mas ele está tentando. Está construindo pontes em vez de queimá-las. Está escolhendo a cura em vez da destruição. Júlia merecia justiça, ele diz, mas também merecia ser lembrada pelo amor que espalhou, não pela violência que sofreu. E eu finalmente entendi que honrar sua memória não significa destruir outras vidas, significa construir algo positivo com a dor. Se você está assistindo isso e está passando por um trauma, buscando
vingança, consumido pela raiva, pare, respire, busque ajuda profissional, fale com alguém. A dor que você sente é real e válida, mas transformá-la em mais violência não vai curá-la. A justiça é imperfeita. O sistema falha, mas se perder na raiva também é perder. É perder a si mesmo. E você vale mais que isso. Esta foi a história real de Lucas e os 3 homens que destruíram sua vida e a vida de Júlia. Espero que tenha te feito refletir sobre trauma, justiça e as consequências de deixar a raiva controlar nossas ações. Se você chegou até aqui, deixa o like neste vídeo e se inscreve no canal para mais histórias reais que vão te fazer pensar. Ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo novo. E me conta nos comentários, você acha que Lucas fez a coisa certa? A vingança é justificada em casos como esse? Quero saber sua opinião sincera.